meus chuchuzinhos! Como é que vocês estão? Animados? Ha! Hoje é sexta-feira! Uhul! Sexta-feira, primeiro ano! Significa que concluímos mais uma semana maravilhosa! Ai, que alegria, né? Então, para concluir essa semana maravilhosa e fechar ela com chave de ouro, nós precisamos das atividades de hoje. E quais serão as disciplinas? Língua portuguesa com praticando a escrita. Matemática, onde nós vamos iniciar uma unidade nova que vocês vão amar. E... opa, tá do lado de cá. Geografia, onde nós vamos analisar o o tempo meteorológico. E sobre hoje, nós vamos fazer essa tabelinha quando? Na segunda-feira. Vocês já sabem. E vamos iniciar por essa parte então? Como é que está o tempo? Hoje não, né? Como estava o tempo ontem e como é que estava o tempo na quarta-feira? Vamos ver! Meio-dia e 7, dia 7 de outubro. Ai, meu Deus, meu pé tá queimando, Deus tem misericórdia. O seu pé está o quê, Ângela Eduardo? Queimando, Por quê? porque o sol tá muito quente O hoje. sol está quente, esquentou a calçada? Vamos ver como é que está o céu hoje, primeiro ano. Muito ensolarado. Ai, está queimando mesmo. Vamos sair do sol, Ângelo. Página 53, dia 7. Dia 7. Como é que vocês viram o sol no céu? O que é que vocês viram no céu? Um sol. Muito bem. Então, o tempo estava ensolarado. Vamos fazer um solzinho aqui, bem bonitinho. Vou pintar ele todo de laranjado hoje. Acho que eu vou fazer ele só laranjado mesmo. Vou passar amarelo hoje, não. Não, acho que eu vou passar um amarelo sim. Nossa, que indecisão, né? Prontinho, vou passar um pouquinho de amarelo aqui. Também. Prontinho, dia 7 ensolarado. E como é que estava o dia 8? Dia 8 de outubro, 10 horas e 28 minutos. Como será que está o tempo hoje? Bom, pela expressão da Pro, já dá para perceber que está muita claridade. Mesmo eu estando na sombra, o sol está muito forte e é difícil até de abrir os olhos aqui fora. Vamos ver o céu. Será que está dando para vocês verem? Porque eu não consigo nem olhar para a tela do telefone. Estão vendo? Bom, gente, primeiro ano, está muito sol, olha que claridade. Então, como é que está o tempo hoje? Ensolarado! Dia 8, ensolarado também. Então, vamos fazer um sol aqui também. De ensolarado. Agora a vai emendar um risquinho aqui, 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 aqui. Nossa, acho que não ficou muito legal esse sol não, hein? Não ficou muito legal, mas tudo bem. Faz de conta que ficou bonito. Vou passar um amarelo bem clarinho aqui. Acho que esse pedaço aqui que não ficou legal, né? Bom, vamos passar um laranjado agora. E faz de conta que esse sol ficou muito bonito, tá bom? Faz de conta. Muito bem. Ficou muito esquisito.
Muito bem. Então, o de hoje nós vamos registrar na segunda-feira. Que segunda-feira nós vamos registrar? Semana que vem é feriado. Então, ó, no dia 16 nós vamos registrar dia 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Mas você pode sair todos os dias e olhar como é que está o tempo para nós conferirmos juntos, tá bom? Então, vamos para aula! Estou pensando aqui. Eu disse, vamos para aula. Com uma coisa que o calendário de geografia não é aula também, né? Isso daqui também faz parte da aula. Então agora nós vamos iniciar o conteúdo de matemática. Muito bem. A dona Eloá questionou a Pro porque a gente não aprendeu mais Libras. E é verdade, né? A Pro fala bom dia, fala oi em Libras, mas nós não praticamos mais. E eu acredito que talvez vocês possam até ter esquecido de algumas palavrinhas. Vamos relembrar algumas? Então vamos lá. Oi, bom dia, boa tarde ou boa tarde. Pode ser no bracinho ou na frente, né? Lembram? Que mais? Árvore. Obrigado. Feliz. Triste. Muito bem. E o que vocês não podem esquecer... Minha professora é maravilhosa. Não se esqueçam disso. Também não pode esquecer do mamãe e papai. Muito bem. Agora, senhoritas e senhoritas, vamos pegar matemática. Em matemática, nós já estudamos o quê? Nós já estudamos as posições, em cima, embaixo, de um lado, do outro, esquerda, direita, à frente, atrás, maior, menor, do mesmo tamanho, onde tem mais, onde tem menos. Já estudamos quantidades, estudamos os valores, o dinheiro, as cédulas, o que vale o mesmo tanto, né? Estudamos tudo isso e algumas outras coisas também. E agora, o que é que nós vamos estudar? Nós vamos iniciar uma unidade nova. Qual é essa unidade? É a unidade 9. Observem essa imagem de abertura. O que é que vocês percebem? Um ônibus, uma placa. Aparentemente é uma cidade, aqui deve ser uma parada de ônibus. Que é isso? Pro, o que é que um ônibus que tá indo para algum lugar tem a ver com matemática? Nós não já conversamos várias vezes que a matemática está presente em quase todas as coisas da nossa vida, na maioria dos momentos? Pois é. Então vocês vão saber o que é que a matemática tem a ver com isso. Qual é o título dessa unidade? As certezas e incertezas do transporte. O transporte tem certezas e incertezas? Muito. Quando nós falamos de transporte, nós também estamos indiretamente falando sobre o trânsito. Por exemplo, o carro é um meio de transporte que eu utilizo. A bicicleta é um meio de transporte que eu utilizo. A moto, né, que é a motocicleta, é um meio de transporte que eu utilizo. O ônibus também é um meio de transporte que eu utilizo. E o trânsito é tudo isso junto. No trânsito tem pedestres, ciclistas, motociclistas, tem os motoristas de carro, de ônibus, de caminhão. Tudo isso faz parte do trânsito. E por que a gente fala sobre a incerteza? Aqui a apostila nos traz o ônibus, mas vamos falar do nosso dia a dia? Por exemplo,
Se eu vou até Dourados, que é a nossa cidade vizinha, certo? Aqui na nossa cidade não tem semáforo, não tem o trânsito assim muito movimentado como nas grandes cidades. Então, por exemplo, eu vou até Dourados, que é uma cidade maior, uma cidade com fluxo maior no trânsito. Então, normalmente eu gasto uns 30 ou 40 minutos, mais ou menos. Por que mais ou menos, Pro? Na estrada, na rodovia indo para Dourados, é basicamente um trajeto assim que não é muito conturbado, não é muito movimentado. Mas durante esse trajeto na rodovia eu posso pegar caminhões. Quando eu digo pegar é que eles estão no meu caminho. Então eu posso estar passando por vários caminhões, às vezes um vai ultrapassar o outro e o caminhão é um veículo que anda mais devagar porque ele tem uma carga, normalmente a carga é pesada, às vezes ele está em um lugar que eu não posso ultrapassar, então eu tenho que ficar andando devagarzinho atrás dele, isso pode fazer com que eu demore um tempo a mais para chegar, ou eu posso pegar um trânsito mais livre e chegar mais rápido, não quer dizer que eu vá correr mais, porque nós temos que respeitar as leis de trânsito e o limite de velocidade é uma regra muito importante para nossa segurança e para a segurança dos demais. Por quê? Não adianta nada eu estar andando dentro das leis do trânsito se vem um louco desavessado e cruza a minha frente e me atropela. Se eu estou atravessando certinho na minha faixa de pedestres, eu estou fazendo a minha parte. E se vem um motorista que não respeita e me atropela? Então, cada um tem que fazer a sua parte, certo? Tá, vamos continuar o nosso trajeto. Lá em Dourados tem vários semáforos, certo? Vocês não já estavam assim passeando com o papai e com a mamãe e alguma vez eles falaram assim: nossa, hoje eu peguei todos os semáforos fechados. Fechado é quando está vermelho e quando está vermelho o carro tem que parar, né? Ou quando a gente pega os semáforos livres. Livres é quando está o verde e a passagem é livre. Quando está verde, eu posso passar. Então, se eu vou em algum lugar que eu passo por vários semáforos e a maioria deles está fechado, está vermelho, eu vou demorar mais para chegar até o meu destino. Se a maioria estiver verde, eu vou chegar mais rápido. E acontece os imprevistos no trânsito também. Por exemplo, eu estou indo e de repente está tendo um concerto na estrada. E eu tenho que ficar esperando, porque aí libera uma pista, abre a outra. Às vezes eu posso estar indo e ter tido um acidente que caiu um poste, caiu um fio ou uma árvore e eu tenho que mudar o meu trajeto. Ou pode ter tido algum outro acidente com outros veículos e eu preciso mudar o meu caminho, pegar outro trajeto. E isso pode ser que faça com que a minha viagem demore mais, porque eu tive que mudar o meu caminho. Às vezes eu vou pegar um caminho mais longo, às vezes eu vou pegar aquelas ruas que não são preferenciais, que eu tenho que parar mais vezes. Então isso pode tornar o meu percurso mais demorado. Então, por isso que no trânsito a gente fala de as certezas e incertezas do transporte. E da mesma forma é o ônibus, por exemplo, faz de conta que eu vou viajar para São Paulo. Então, eu vou pegar um ônibus na rodoviária, que a saída dele é às 8 horas. Vamos supor, faz de conta que esse ônibus vai sair às 8 horas. Então, a saída é às 8. Aí, nós falamos assim, ó, vocês já devem ter ouvido bastante essa palavra. A previsão de chegada é às 13 horas, por exemplo. Então, que ele vai sair às 8 horas? Beleza, ele vai sair daqui às 8 horas. Então, eu tenho que estar lá um pouquinho antes para embarcar. Mas aí, de acordo com tudo isso que a Pro falou, às vezes pode furar um pneu do ônibus, às vezes o trânsito pode estar com fluxo maior, então vai ter mais carros, mais veículos e vai demorar mais para chegar até o destino. Ou a gente pode ter uma viagem mais tranquila e chegar mais rápido. Então, é uma previsão. Quando eu digo previsão, é mais ou menos.
Pode ser que ele chegue às 13, pode ser que demore um pouco mais e chegue às 14, pode ser que ele chegue mais rápido e chegue ao meio-dia. Então, é mais ou menos, é uma previsão. Por quê? O horário de saída é praticamente uma certeza, mas o horário de chegada é uma incerteza. Pode ser às 13, pode ser às 12, pode ser às 14. Então, é incerto. Pode ser que chegue antes, pode ser que chegue depois do horário previsto, tá bom? Agora, vamos lá. Vamos analisar essa unidade. O que nós temos aqui? Nós temos uma placa, certo? Em um ponto de ônibus. Nós temos o ônibus, o motorista. E aqui, aparentemente, é a cidade onde ele está. Pronto, não tem muita coisa para analisar nessa abertura. Vamos ao box, o que eu sei? O que a placa no ponto de ônibus está indicando? O que essa placa indica? Essa placa é como se fosse uma tabelinha, ó. Então, aqui, ó, próximos horários. Próximos horários. Destino, esses são os destinos. Horário, esses são os horários. Horário do quê? Ó, para a Praça da Sé, o horário é às 9 horas. Então, às 9 horas vai passar um ônibus que vai para a Praça da Sé. Se eu quiser ir para Santana, o ônibus passa às 10 horas. Se eu quiser ir para Lapa, o ônibus passa às 11 horas. E se eu quiser ir para Santo Amaro, o ônibus passa às 12 horas. Então, é uma placa que está indicando o horário do ônibus. Nós conseguimos ver muitas placas dessa na rodoviária. Às vezes é separado por empresas, então tem lá a Expresso Queiroz, Expresso Maringá. Então, cada um, às vezes, eles podem até ir para o mesmo lugar, mas às vezes são com horários diferentes, com paradas diferentes. Quando eu saio de um lugar para ir para o outro, então eu saio daqui, meu destino é aqui. Tem ônibus que a gente chama de direto, então ele sai daqui e vai parar aqui. Tem os outros que tem mais paradas. Então, ele saiu daqui, por exemplo, dessa cidade, ele faz uma paradinha nessa, ele faz outra parada nessa, ele faz outra parada nessa, até chegar no ponto de chegada, tá? Então, são as paradas do ônibus. Aqui, nós temos um ônibus. O box está perguntando: qual é o possível horário que o ônibus que vai para Lapa passará nesse ponto? Lapa. Onde está escrito Lapa? Lapa. Qual é o possível horário? 11 horas. Então, qual é o possível horário em que o ônibus que vai para Lapa passará nesse ponto? Às 11 horas. E se fosse o ônibus que vai para Santana? 10 horas. É possível saber o destino do ônibus que está no ponto? Esse ônibus aqui que está no ponto. Qual é o destino dele? Dá pra gente saber? Praça da Sé. Normalmente nos ônibus fica escrito aqui ou aqui nessa parte também. Alguns têm uma plaquinha ou aquele painel de LED que as luzes ficam acendendo aqui. Então, é possível saber, se ele está indo para a Praça da Sé, que horas são mais ou menos? Qual é esse horário? Praça da Sé, 9 horas. Então, essa imagem está por volta das 9 horas, porque é o ônibus da Praça da Sé e esse é o horário indicado. Vamos ver mais. Como tomar decisões? O que tomar decisões tem a ver com a abertura dessa unidade, que é um ônibus? Calma, senhoritos e senhoritas, vamos aprender primeiro, depois vocês vão fazer essa conexão. Antes de tomar uma decisão, precisamos pensar em algumas coisas. Por exemplo, quando decidimos andar de bicicleta, em um determinado local, nós podemos nos perguntar: vai chover? Há muitas subidas? Vai fazer muito calor? Há ciclovias? As pessoas gostam de andar de bicicleta por lá? São várias perguntas que nós temos que fazer no dia a dia para tomar algumas decisões. Aqui o livro citou o exemplo de andar de bicicleta. Mas nós tomamos decisões desde a hora que nós acordamos até a hora de nos deitarmos para dormir.
Nossa vida, ela é cercada de decisões. Quando eu acordo, eu preciso decidir qual roupa eu vou vestir. Como é essa decisão? Se eu acordo e vou para a escola, eu tenho que colocar um uniforme, certo? Se eu vou para a casa da minha avó, eu vou colocar essa blusinha ou eu vou colocar essa camiseta. Eu vou decidir. Então, eu vou pensar, está calor, eu vou colocar uma roupa mais fresca, como nós estamos estudando em geografia, né? Sobre o tempo. Então está calor, eu vou colocar uma roupa mais fresca. Isso foi uma decisão que você tomou, baseada em quê? Nessa pergunta. Eu vou colocar um brinco. Eu vou colocar esse brinco aqui para ir visitar a bebezinha da Prodone. Bebezinho. A bebezinha dela está com 4 meses, a idade que as crianças começam a segurar nas coisas. Ela vai puxar esse meu brinco. Eu vou colocar um brinco menor ou eu não vou colocar um brinco. Isso é uma decisão. Hoje é sexta-feira e eu preciso fazer a aula da sexta-feira. Acho que eu vou fazer ela à tarde, porque à tarde minha mãe vai estar aqui para me ajudar, ou porque eu gosto de fazer a atividade à tarde. Isso foi uma decisão. Vamos almoçar. Hoje eu quero suco de uva, ou eu quero suco de laranja. É uma decisão. Hoje só tem suco de caju e eu não gosto. Eu não vou tomar o suco de caju. É uma decisão. Por que você não vai tomar o suco de caju? Porque você não gosta. Então, isso foi uma decisão. Então, as coisas mais simples do dia a dia. Eu vou tomar banho. Essa água está muito quente. Vou abrir um pouquinho mais o chuveiro. Foi uma decisão. Eu vou comer essa bolacha com leite. Por quê? Porque você gosta? Às vezes você não precisa se fazer uma pergunta para tomar uma decisão. Ela acaba acontecendo assim, naturalmente. Vou lavar esse copo. Foi uma decisão que eu tomei. Vou lavar esse copo agora. Vou lavar as colheres primeiro do que os pratos. Eu não preciso falar por que eu vou lavar as colheres primeiro do que os pratos. Às vezes, na hora de eu lavar a louça, eu lavo a colher primeiro do que o prato. Isso foi uma decisão. Esse arroz está um pouquinho sem sal. Vou colocar um pouquinho mais de sal. Foi uma decisão que eu tomei. Por que eu coloquei mais sal? Porque ele estava sem sal. Esse suco está muito doce. Não dá para tomar ele assim. Não vou beber esse suco. Por quê? Porque está muito doce. Vou beber essa água. Essa água não está geladinha. Ela está quente. E agora? Eu estou com sede. Não tenho uma água mais gelada. Ninguém colocou água para gelar na geladeira. Agora eu continuo com sede ou eu vou beber a água que não está tão geladinha do jeito que eu gosto? É uma decisão que eu vou ter que tomar. Então, as decisões, elas estão presentes, como a Pro já disse, o dia todo. Vocês dormem e acordam tomando decisões. Vou dormir, vou ligar o ar ou vou ligar o ventilador? Eu vou me cobrir? Vou colocar esse pijama? Será que eu vou passar calor à noite? Às vezes a gente faz algumas perguntas para nós mesmos. Nós nos questionamos. Isso é normal. Isso é uma tomada de decisões. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre organização de informações. Registrando informações. Aqui nós estamos vendo, isso que nós estamos vendo é o que o Elton está vendo. Para quem é o Elton? A pessoa aqui desse exercício. Elton gosta de ficar na janela do apartamento observando o movimento da rua. Então ele fica lá na janela do apartamento dele observando o movimento da rua. Um dia ele ficou olhando os diferentes meios de transporte que passavam por lá durante uns 30 minutos. E ele registrou tudo em seu caderno. Como assim? Ele ficou lá na sacada observando e ele foi registrando. Como é que Elton fez esse registro? Será que ele foi contando nos dedos? Bom, olha as anotações de Elton. Na observação, ele percebeu que por ali passavam diferentes veículos, como ônibus, carro, caminhão, motocicleta, que nós normalmente dizemos moto. A gente fala moto, mas o nome é motocicleta. E bicicleta. Então, passava tudo isso por lá. Ele pegou um caderninho e primeiro ele escreveu quais eram os veículos que passavam pela rua da casa dele. Então, passam ônibus, carro, caminhão, motocicleta e bicicleta. Durante esses 30 minutos que ele ficou observando, ele começou a notar, ônibus,
cada ônibus que passava, ele fazia um risquinho. Lembra que quando nós fizemos o passeio para conhecer a nossa escola, relembrar, na verdade, a nossa escola, que a gente tinha que saber quantas salas de aula tinha? Foi assim que nós fizemos o registro. Cada sala de aula que nós vimos, nós fizemos um risquinho. Depois, chegando na sala de aula, nós contamos todos os risquinhos para saber. É uma forma de organizar isso. Então, olha só, cada ônibus que passou, ele fez um risquinho. Cada carro que passou, ele fez um risquinho. Assim como o caminhão, motocicleta e a bicicleta. Então, observando por aqui, sem contar como ele colocou os risquinhos todos organizadinhos mais ou menos na mesma distância, qual vocês acham que, qual veículo passou mais? O carro, né? E qual passou menos? Sem nem contar, só observando os risquinhos. Aparentemente aqui, né? O caminhão. Bom, depois que ele fez esses risquinhos, ele foi quantificar. Pro, como assim quantificar? Então, ele escreveu aqui o nome novamente. E ao invés de fazer os risquinhos, ele já tinha feito esse risquinho, agora ele vai organizar essa contagem dele. E para não precisar ficar contando todos os risquinhos, ele vai colocar números. E nós vamos ajudar ele a fazer isso agora. Ele já colocou que ônibus foram 9. Então, ele contou os risquinhos do ônibus e teve um total de 9. Carro, ele contou e deu 28, porque ele contou e todos esses risquinhos aqui correspondem à quantidade de 28 carros. E agora nós vamos ajudar ele a contar o caminhão, motocicleta e a bicicleta. Ônibus 9, carro 28, caminhão. 1, 2, 3, 4. 4 caminhões passaram na rua. Motocicleta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bicicleta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ótimo. Agora complete as frases. Agora que nós sabemos que passaram 9 ônibus, 28 carros, 4 caminhões, 12 motocicletas e 8 bicicletas, nós vamos completar. Elton percebeu que durante o tempo que ele fez os registros, o meio de transporte que menos apareceu foi o... Qual é o menor? Qual é o menor número desses aqui? O 4, certo? 4 é menor que 28, é menor que 9, é menor que 12 e é menor que 8. Então, qual foi o veículo que menos passou lá na rua? O caminhão. Então, nós vamos escrever aqui. Caminhão. Caminhão. E o que mais apareceu foi o... Qual é o número maior? O carro. Então, o carro foi o que mais apareceu. O que mais apareceu foi o... Carro. Por lá também passaram ônibus. Quantos ônibus? 9. E bicicletas? 8 bicicletas. E quantas motocicletas? 12. Como é que ficou a nossa frase completa? Elton percebeu que durante o tempo que fez os registros, o meio de transporte que menos apareceu foi o caminhão e o que mais apareceu foi o carro. Por lá também passaram 9 ônibus, 8 bicicletas e 12 motocicletas. Agora nós vamos fazer uma atividade do Mãos à Obra que tem a ver com isso aqui. Está na página 106. Mãos à Obra, página 106. Nós vamos realizar o exercício 1. Olha só.
Muitos carros e caminhões passam pelas avenidas das cidades todos os dias. Aqui tem uma avenida com carros e caminhões. Nesse trecho da avenida, há quantos caminhões e quantos carros? Registre um risquinho para cada carro e um risquinho para cada caminhão. Vamos começar com os carros ou com os caminhões? Vamos começar com os carros que já está aqui. Então, ó, aqui tem um carro. Outra forma que eu gosto de organizar, isso é uma organização minha e vocês podem ou não repetir, como tem vários carros, pode acontecer de eu contar 2 vezes o mesmo veículo. Então, eu vou fazer um risquinho no carro que eu contar, para saber que ele já foi contado e eu não contar ele 2 vezes. Então, ó, um carro, mais um carro aqui, outro risquinho, mais um carro aqui, outro risquinho, outro carro, esse aqui branquinho também é um carro. O que mais? Vamos aqui, mais outro carro, outro carro. Isso aqui é um carro? Sim, é um carro. Aqui também tem um carro. Aqui também tem um carro. Isso daqui é um caminhão. Não é um caminhão grande como esse, mas ele é um caminhão. Um caminhão menor. Aqui também é um carro. Mais outro risquinho. Pri, eu posso fazer de 2? Pode, ó. Ó, eu já ia contar esse daqui de novo. 1, 2, mais 2 carros. 1, 2. Isso daqui é um caminhão. Aqui outro carro, mais 1, 2 carros. 1, 2 carros. E agora, caminhão, carro, 1, 2. Esse e esse, mais 2. E o táxi é um carro? Sim, é um carro. Mais um aqui. E aqui tem outro carro. Será que ficou algum carro sem contar? Acho que eu contei todos, né? Agora vamos contar os caminhões. Quantos caminhões? Tem um caminhão aqui. Tem um caminhão aqui. E tem um caminhão aqui. Muito bem. Agora, nós vamos anotar nessa tabela a quantidade. Então, vamos contar. Quantos carros? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 carros. Quantos caminhões? 1, 2, 3. Qual é o total de veículo? Se nós temos 20 carros mais 3 caminhões, quanto que dá 20 mais 3? Fala o 20 e continua a contagem. É 20 mais 3. 1, 2, 3. Então, fala o 20, ó. 20 e continua a contagem. 21, 22, 23. 20, 21, 22, 23. Então, qual é o total de veículos? 23. Para descobrir o total de veículos, o que é mais fácil? Marque com X. É mais fácil ficar aqui contando os risquinhos ou é mais fácil olhar o número aqui na tabela? Olhar o número na tabela. Por quê? Quando eu olho o número na tabela, eu sei que tem 20, eu sei que tem 3. Aqui também tem 20 e tem 3. Só que eu tenho que ficar contando para lembrar que tem 20. Então, é mais fácil eu olhar a tabela. Vamos observar agora essa tabela aqui, ó. Simone perguntou para seus amigos quantos já viajaram de avião. Observem as respostas na tabela a seguir e depois responda as questões. Ó, resposta. Quem já viajou de avião? Esses são os dados obtidos por Simone, tá? Essa tabela aqui são os dados obtidos por observação que nós fizemos desse daqui. Essa é a tabela da Simone. Então, ó, sim, não. Quantos responderam sim e quantos responderam não?
Sim, 3. Não, 8. Quantos amigos de Simone já viajaram de avião? Quem respondeu que sim? 3. Só colocar o número 3 aqui. Quantos amigos não viajaram de avião? 8 amigos. É só colocar o número 8 aqui. Página 108, ainda falando sobre tabelas. Rafaela fez uma pesquisa com sua turma para saber como os colegas vão à escola. Cada colega votou em apenas um meio de transporte. Veja a seguir o resultado da pesquisa. Transporte. A pé, 1. De bicicleta, 3. Transporte escolar, 7. Ônibus, 9. Trem ou metrô, 5. Carro, 10. Total, 35. Então, esses são os dados obtidos por Rafaela. Agora, nós vamos fazer uma coisa que vocês gostam muito, que tem adesivos lá na página 183. Nós vamos associar cada meio de transporte com os votos obtidos. Então, a Pro vai destacar os 6 adesivos que tem lá. Vou colocar aqui para nós irmos analisando juntos, tá bom? Vamos lá. Vou marcar aqui, página 183. O livro da Pro é de ponta cabeça, né? Então, aqui, unidade 9. A pé, o de vocês provavelmente não vai estar assim. Então, essa folha de vocês vai estar assim, ó, pro lado de cá, tá? De vocês vai estar aqui. Então, eu vou colocar aqui, ó, a pé, só a pontinha, porque a cola desse adesivo é bem forte. De ônibus. Bicicleta. Vai, bicicleta. Transporte escolar. Transporte escolar é o transporte destinado para levar crianças e adolescentes para a escola. Ele não transporta outras coisas. O ônibus é o meio de transporte que mais pessoas podem utilizar. Existem ônibus, que são transportes de escolares, e existem vans, que são de uso coletivo também. Aqui a apostila deixou a van, que normalmente são as vans que são utilizadas para o transporte de escolar, e o ônibus como transporte normal, tá bom? Mas qualquer um deles pode ser utilizado apenas para transporte escolar. Se for apenas para transportar estudantes, ele é um transporte escolar, que no caso aqui a apostila trouxe a van. Se outras pessoas fazem uso, então ele não é um transporte de escolar exclusivo, tá bom? Pro, qual que é a diferença? Por exemplo, se eu for mandar o meu filho para a escola, como ele é pequeno, eu vou confirmar que aqui só tem os escolares, tem uma pessoa que está cuidando, e em um transporte público, não. Então, esse daqui tem toda a documentação é diferente, eles têm que ter autorização para transportar crianças, tá bom? E o carro? Eita, que não quer sair. Diga um bom dia pro Ângelo Eduardo que está acordando. Agora, vamos lá na apostila para nós vermos o que é que vai em cada lugar. Virando a apostila. Gente, o Ângelo Eduardo ele tá querendo se enfiar no meu colo. Como é que eu vou dar aula? Aí, os adesivos, Ângelo. Como é que eu vou dar aula pro primeiro ano assim, Ângelo? Me conta. Meu Deus. Espera aí, primeiro ano. Bom, primeiro ano. Agora, né, como a pessoa que acordou, ele vai nos auxiliar nessa atividade de agora. Nós vamos observar a tabela e vamos ver aqui agora, ó. Qual foi o veículo que recebeu 10 votos? 10 votos, o carro. Então, nós vamos colar o carro bem aqui. Cadê o carro? Pega o carro e cola ele bem aqui, no 10 votos. Jesus amado.
Pronto, colaram aí, primeiro ano? Tá, ficou um pouco torto aqui, mas tudo bem. Um voto, o que recebeu apenas um voto? Aqui o número 1, como é que eu sei? Ó, a pé recebeu um voto. Então, vamos colocar a pessoa que vai a pé para a escola bem aqui. Isso, a pé. Um voto. 5 votos. Quem que recebeu 5 votos? Quem vai de trem ou metrô? Cadê o trem ou o metrô? Isso mesmo. Pega ele. É porque eu quero um metrô que fica assim, o trem. Vamos fazer assim. Vai, aperta aí pra colar. Aí. Eu queria que o metrô ficasse... Pronto. Agora, aqui, 3 votos. O que recebeu 3 votos? Bicicleta. Então, a bicicleta vai vir aqui. Aqui. Usa as 2 mãos. Muito bem. Ixi, peraí, vamos colar ela mais pra baixo. Porque senão ela vai tampar os 10 votos dali, ó. Opa. Assim, pronto. O que é que recebeu 7 votos? 7 votos, transporte escolar. Qual dos dois é o transporte escolar? Muito bem! 7 votos, transporte escolar. Isso, coloca bem aqui assim, vai. Aperta. E quem é que recebeu 9 votos? O ônibus. Então, o ônibus vem bem aqui. Também tem 35 votos. Aqui, ônibus. Também tem... O Ângelo Eduardo tá falando que aqui tem 35 votos. O que é 35 votos? O total. Significa, Ângelo Eduardo, que todos eles juntos é igual a 35. Todos os que foram votados teve resultado de 35. De vocês ficou assim, senhoritos e senhoritas? Página 92, organizando informações em tabelas. Vamos observar aqui, ó. São pessoas no vagão de um trem. Nós já vimos que tem uma plaquinha aqui escrito Carlos. Então, esse cara aqui chama Carlos. Carlos estava sentado e percebeu que haviam algumas pessoas sentadas e outras em pé no vagão. Então, ele decidiu anotar em seu caderno as quantidades. Ajude Carlos a terminar de preencher todas as informações. Ele já anotou pessoas sentadas. Ele colocou 10. Então, ele já contou e tem 10 sentadas. Vamos conferir? Conta aí, Ângelo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muito bem, 10. Pro, mas esse é o Carlos. Tudo bem, mas ele contou com ele também está nesse vagão sentado. Agora ele está anotando pessoas em pé. Quantas pessoas estão em pé? 1, 2, 3. 3 pessoas. Então, nós vamos colocar que número aqui? 3. Número 3. Total de pessoas. Quanto é 10 mais 3? Então, a gente fala o 10 e continua a contagem. Ó. 10, 11, 12, 13. De novo. 10, 11, 12, 13. Então, vamos colocar o número 13. Qual é o número 13? Número 1 e o número 3. Vamos representar essas informações utilizando uma tabela. Veja, ó. Então, aqui ele já colocou. Sentados, 10. Em pé, 3 total. 13 pessoas. Então, esse aqui são todas as pessoas juntas. É a soma. Esses foram os dados obtidos por Carlos nessa tabela aqui, ó. A tabela é um recurso que ajuda na organização de informações. Ela é formada por um retângulo dividido em células. Cada pedacinho desse aqui é uma célula da
tabela, que são os retângulos menores, organizados por linhas, que é igual a nossa linha do caderno, nesse sentido, na horizontal, e colunas, que é a parte como se fosse em pezinho, que é a vertical, tá bom? Essa tabela aqui, ó, tem 1, 2, 3, 4, 5 linhas, né? E aqui tem 2 colunas. Na primeira linha, temos o título da tabela. Ó, esse é o título da tabela. É uma linha, certo? Ah, passou corretivo para apagar esse número, ele grudou do lado de cá. É uma linha. É essa parte aqui. E aí, nós temos 2 colunas. A coluna 1, que fala sobre os passageiros, e a coluna 2 sobre a quantidade dos passageiros. Então, está aqui, ó. Coluna 1 e coluna 2, certo? Isso é uma tabela. E aqui, ó, podemos ainda ler as informações observando a mesma linha. Opa, achei que eu tinha parado. Por exemplo, a quantidade de passageiros sentados é 10, como podemos ler na linha 3. Ó, na linha 3 está falando que os passageiros sentados são 10. Além disso, as tabelas apresentam a fonte onde foram retiradas as informações. No caso do nosso exemplo, a fonte das tabelas são os registros do Carlos. Por isso está escrito dados obtidos por Carlos. Aqui, ó. Dados obtidos por Carlos. Então, nós conseguimos ver que esses dados obtidos por Carlos. Agora que você já sabe como é feita uma tabela, volte na tabela que Carlos fez e responda a questão a seguir. Há mais pessoas sentadas ou em pé? Nós vamos marcar um X, se há mais pessoas em pé ou sentadas. Vamos voltar lá na tabela. Sentados, 10. Em pé, 3. Qual é o maior, 10 ou 3? Qual é o maior, 10 ou 3? 10. 10, muito bem. Então, 10 é igual às pessoas que estão sentados. Então, há mais pessoas em pé ou sentadas? Sentadas. Você sabe para que serve essa placa em alguns assentos? É uma placa preferencial, ó, para obesos, gestantes, pessoas com bebê ou crianças de colo, idosos e pessoas com deficiência. Ausentes, pessoas nessas condições, o uso é livre. Então, se não tiver ninguém nessa condição, qualquer pessoa pode sentar nesses espaços. Você acha essa placa importante? Por quê? Vocês acham aquela placa importante? Eu acho. Será que essa placa é importante? Ela é muito importante. Por quê? Porque tem assentos reservados para pessoas que têm necessidade de sentar nesses assentos. Por exemplo, uma mulher gestante utilizando um transporte público, não significa que ela é frágil, nem nada do tipo. Mas, por exemplo, se o ônibus der uma freada, ou passar por um buraco, ou acontecer qualquer tipo de imprevisto, se a mulher gestante, ou seja, a mulher grávida que tem um bebezinho na barriga, cair, ela corre o risco de machucar o bebê, ou até perder esse bebê. Então, ela precisa estar sentada enquanto esse veículo sai de um lugar para o outro. Então, é muito importante. Uma pessoa idosa também, nós já estudamos sobre as fases da vida e a pessoa idosa, ela tem os ossos mais fracos. Então, se acontecer qualquer tipo de imprevisto, essa pessoa precisa estar sentada. Porque o risco de um tombo entre o Ângelo Eduardo e a bisavó dele, a chance da bisavó dele quebrar um braço, uma perna ou acontecer alguma coisa mais grave é bem maior. E além disso, as pessoas idosas, elas são mais cansadas, porque elas já estão mais idosas. Da mesma forma, uma pessoa que está com um bebê ou uma criança de colo, como que ela vai ficar com a criança de colo segurada lá no ônibus, ou no metrô, ou no trem, no transporte público, para não cair? Então, esses assentos são essenciais. Então, essa placa é muito importante. Porém, se as pessoas fossem educadas e civilizadas o suficiente, essas placas seriam dispensáveis. Por quê? Se eu sou uma pessoa educada, se eu me preocupo com as outras pessoas, não precisa de uma placa dizendo que uma pessoa que tem uma criança no colo ou que um idoso, uma gestante,
tem necessidade maior do que eu de estar sentado. Então, eu como uma pessoa civilizada e educada, se eu vejo uma pessoa com uma criança no colo, se eu vejo uma grávida, ou um idoso, ou uma pessoa que está com algum tipo assim, que tem algum tipo de deficiência, ou está, por exemplo, com uma perna quebrada, um braço, alguma coisa, eu, por educação, tenho que levantar de qualquer assento para essa pessoa sentar. Tem normalmente 2 ou 4 assentos por transporte público. E se tiver mais pessoas com necessidades nesse mesmo transporte, nesse mesmo horário? Então, as demais vão ter que ficar em pé? Então, se as pessoas fossem educadas, não teria necessidade de ter essa placa, que é importante. Porque vocês não vão acreditar. Sabe o que, Ângelo? Que? Mesmo com essa placa, tem gente que senta nos lugares preferenciais, vê uma pessoa que teria direito a esse lugar e fica lá, fazendo de conta que está dormindo, pega e vai mexer no telefone, faz de conta que não está nem vendo, senta no lugar preferencial e não dá o lugar para a pessoa. Mesmo esse lugar sendo reservado. Você acredita, Angela Eduardo? Porque tem pessoas muito sem educação no mundo, infelizmente. Então, essa placa é importante? Super! Se as pessoas fossem educadas, teria necessidade de existir essa placa? E agora a Pro vai falar uma coisa para vocês. Se vocês estiverem sentados em qualquer lugar, não só no transporte, porque os assentos preferenciais existem nos bancos, nas repartições públicas, e mesmo que vocês não estiverem em um assento preferencial e vocês observarem que tem uma pessoa mais de idade, que tem uma pessoa com deficiência, que tem uma pessoa que está com algum tipo de ferimento, ou uma pessoa que teria direito a esse lugar? Levantem-se e ofereça o lugar para a pessoa. Você pode dizer, senta aqui no meu lugar, pode se sentar. Principalmente porque vocês ainda são crianças, só que a educação não tem idade para acontecer. Então, mesmo o Ângelo sendo criança, se ele estiver sentado em um lugar e ver uma mulher grávida em pé perto dele, o que você vai fazer, Ângelo? Eu vou levantar. E deixar ela sentar, né? No meu lugar. Às vezes a pessoa fala, não precisa, pode ficar. Não precisa, eu já vou ser atendida, ou é rápido. Aí tudo bem, mas você precisa oferecer, ou então fala, não, eu faço questão que você sente. Eu posso sentar no colo da mamãe, eu posso ficar em pé, tá bom? Então, a educação, ela é bem-vinda em qualquer lugar, em qualquer hora, com todas as pessoas. Nós precisamos ser educados. E agora, para finalizar a aula de matemática, na página 95, nós temos o família e escola. E vocês agora vão fazer uma tabela. Como assim, Pro? Você vai fazer uma pesquisa com 5 pessoas da sua família, ou vizinhos, ou, tá? E vai... Ai, Pro, pode ser mais? Pode ser mais que 5, sim, tá bom? Mas presta atenção, Você vai perguntar o que é que eles preferem ganhar. Tem 3 opções de presente: chocolate, perfume ou roupa, tá? Então, o chocolate está representado por essa caixinha, o perfume está representado por esse perfume e a roupa está... Chocolate, perfume e calça. A roupa está representada por essa calça. Pode ser uma camiseta, um vestido, um short, roupa, tá? Então, por exemplo, cheguei lá na minha mãe. Mamãe, o que é que você prefere ganhar? Não sei, no aniversário, na Páscoa, no Natal, no Dia das Crianças, no Dia das Mães, não sei. Ou presente de nada, né? De data nenhuma. Eu vi isso aqui, quero comprar pra minha mãe. Então pergunta pra ela: mãe, o que você prefere ganhar? Chocolate, perfume ou roupa? A mamãe vai responder, por exemplo, eu gosto de ganhar chocolate. Então, marca aqui um risquinho de chocolate. Vou perguntar pra minha avó. Vó, o que você preferiria ganhar? Um chocolate, um perfume ou uma roupa? Eu acho que eu gostaria de ganhar uma roupa. Vai, anota a roupa. Ângela Eduardo, você gostaria de ganhar chocolate, perfume ou roupa? Tá indeciso? Indeciso. Se você fosse ganhar hoje, você gostaria de ganhar um chocolate, um perfume ou uma roupa? Não tem brinquedo, né? Se tivesse brinquedo, você escolheu o brinquedo. Roupa. Então, hoje, por exemplo, gostaria de ganhar uma roupa.
Tá, entrevistou as 5, 6, 7, 10 pessoas que você encontrou para entrevistar, vai contar os risquinhos depois. Ah, o chocolate teve 5 votos, então eu vou colocar o número 5 aqui. O perfume teve, por exemplo, apenas um voto, vou colocar um voto aqui. Ah, e a roupa teve tantos votos, conta o risquinho e coloca o número correspondente à quantidade aqui, tá bom? Dados obtidos por... Quem é que fez essa tabela? Você! Então, você vai colocar o seu nome aqui, tá bom? O que é para fazer? Relembrando, encontre 5 ou mais pessoas da sua família ou seus vizinhos. Isso não precisa ser pessoalmente. Você pode fazer uma pergunta pelo telefone, você pode ligar para sua tia. Tia, o que é que você preferiria ganhar se você fosse ganhar um chocolate, um perfume ou uma roupa? Pode fazer uma chamada de vídeo, pode ser um áudio pelo WhatsApp. Então, você pode perguntar para sua família dessa forma. Eu, às vezes, quando eu preciso de alguma pesquisa assim, eu mando lá no grupo da minha família. Aí, várias pessoas respondem e eu já tenho os dados, tá bom? Então, ó, pergunte para 5 ou mais pessoas da sua família ou do seu grupo de convívio. Aí, cada pessoa que responder, você faz um risquinho no que a pessoa escolheu. Depois você vai contar os risquinhos e colocar o número. Ah, esse aqui tem 3 risquinhos, eu vou colocar o número 3. E se tiver algum que não recebeu nenhum voto, qual é o número? Qual é o número do nada? 0, tá? Dados obtidos por e o seu nome. Essa é a tarefinha de matemática. Agora nós vamos rapidinho para caligrafia. Caligrafia, nós vamos aprender uma letrinha nova, a letrinha S, que está na página 80. Hoje nós vamos fazer as páginas 80 e 81 apenas. Porque a aula de matemática já ficou bem longa, né? Então, nós vamos fazer apenas essas duas. Já abriram? Vamos lá! Letrinha S. Vocês podem colocar o dedinho para fazer o movimento da letrinha S maiúscula e da letrinha S minúscula. Ou vocês podem passar o lápis de vocês para fazer o movimento certinho. E quando vocês tiverem dúvidas, voltem aqui na abertura onde inicia e apresenta a letra e façam isso. Aqui nós temos uma menina. Olá, sou a Sara. Gosto muito de fazer novos amigos. Que bom te encontrar. Você conhece essa música? Vamos cantá-la? Aqui nós cantamos ela um pouquinho diferente quando nós vamos pular corda. Mas é aquela música assim, ó. Salada, saladinha, bem temperadinha. Sal, pimenta, fogo, foguinho. Aqui nós cantamos ela. Salada, saladinha, temperada na cozinha, com sal, pimenta, fogo, foguinho. Então, a apostila trouxe uma outra variação dessa música. Como ela é? Salada, saladinha, bem temperadinha. Sal, pimenta, fogo, foguinho. Qual a diferença dessa para que nós conhecemos? Salada, saladinha, igual. Temperada na cozinha. É essa frase que muda. Com sal, pimenta, fogo, foguinho. Então, aqui nós temos alguns ingredientes. É uma salada saladinha, temperadinha, bem temperadinha, com sal. Acredito que talvez essa seja pimenta, né? E a pimenta é o que faz dar aquela sensação de ardência, de quente, de fogo. Agora, nós vamos copiar a letra dessa canção no espaço a seguir. Então, aqui, ó, nós vamos respeitar as linhas. Quantas linhas tem? 1, 2, 3, 4. Quantos espaços nós temos? 1, 2, 3, 4. Vamos tentar deixar uma linha em cada espaço. Salada, saladinha. Vamos escrever aqui. Letrinha maiúscula. S. Sa. La. Da. Que mais? Vírgula.
Saladinha. Agora nós vamos utilizar o S minúsculo. Sa, la, di, nha. Pinguim. Salada, saladinha, bem temperadinha. Aqui já pode ser de letrinha minúscula, tá bom? Porque é uma continuação. Bem, tem, pe, ra, de, nha. Pinguim, corta o T. Salada, saladinha, bem temperadinha. Sal, vírgula, pimenta. Sal, vírgula, pimenta. Última linha, fogo, foguinho. Foguinho. Opa, tem uma vírgula aqui. Guinho. Pronto. Agora nós vamos adivinhar o que a mamãe fará para o final de semana. Veja os alimentos escolhidos, todos eles iniciam com a letra S. O que é isso? Sopa. S, O, P, A. Eu quero fazer o S maiúsculo. Pode fazer o maiúsculo ou o minúsculo, não tem problema, tá bom? Ai, gente, eu amo esse doce. Suspiro. Suspiro. Ai, também amo isso daqui, meu Deus. Sorvete. Como a Pro fez esses dois de letra minúscula, farei esses dois de letra maiúscula, tá bom? Sorvete. T. Corta o T. Isso aqui, salada. S, A, sa, la, da. Prontinho, primeiro ano, nossas atividades de caligrafia para essa sexta-feira estão concluídas. O que foi, Ângelo? Você tá triste porque a aula acabou? Será que o primeiro ano ficou triste também? Tô achando que não. Sabia que o primeiro ano não gosta de fazer muitas atividades que eles ficam reclamando? Vamos encerrar a aula? Vai, vira lá pra falar pro primeiro ano. Eu vou botar você pra correr daqui. Ó, mamãe fala e você só concorda comigo e dá tchau pro primeiro ano. Espera aí.
Como que fica a sua cara? Fica certo? Pode coçar esse olho, Eduardo. Eu cisco. Anjo, vai acabar a memória do meu telefone, faz favor. E essa foi a aula da nossa sexta-feira. Vocês gostaram da aula de hoje, senhoritos e senhoritas? Sim, bro. E nós encerramos uma semana Maravilha. maravilhosa. Nossa. E sabe de uma coisa? Sim. Semana que vem é feriado. Tchim, 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 tchim. Feriado! Tchim, tchim. Então, meus amores, vocês vão descansar bastante para na próxima semana vocês estarem revigorados e maravilhosos, com muita animação, muita dedicação para continuarmos nossas aulas. Então, grande beijo no coração. E até segunda-feira da próxima semana. Manda um beijo, Ângelo. Até segunda, primeiro ano!